Bom dia a todos e a todas. Agradeço a oportunidade de participar deste 6º Simpósio Nacional sobre o lugar do contestado na história do Brasil. Destaco a importância de continuar o debate a respeito da vida, a história e os conflitos ligados ao movimento social do contestado. Este trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado desenvolvida no programa de pós-graduação em Sociologia Política da Universidade Federal de Santa Catarina. Neste trabalho, me dedico a analisar as Semanas do Contestado, realizadas nos municípios de Caçador e de Bom Regis, enquanto repertórios de ação coletiva que evidenciam uma luta por reconhecimento. Implicada por diversos fatores de ordem social, política, econômica, cultural e religiosa que se entrelaçam, a Guerra do Contestado é um acontecimento complexo, tanto pelos episódios que ali se deflagraram, quanto pelos desdobramentos históricos que conformam o que hoje é denominado o território contestado. A expropriação das terras dos caboclos e caboclas por meio do avanço do capital econômico estrangeiro sobre as suas posses e a consequente destruição das suas formas tradicionais de existência marca o início desta guerra. A República recém-formada não hesita em enviar para a região seu poder militar. Ao mesmo tempo, a experiência religiosa, matizada pela passagem dos monges itinerantes pela região e pelos ensinamentos que ali plantaram, configurou um modo de vida e alimentou a esperança e a resistência cabocla, bem como nas atuais tradições religiosas locais. Marginalizados do acesso à terra, os caboclos e caboclas resistiram, construindo um projeto caboclo de vida, que de alguma forma ficou expresso na edificação das cidades santas, os redutos, estruturados sobre saberes tradicionais, sobre o ensinamento dos monges, pautados na prática da vida comunitária e na partilha dos recursos, na solidariedade. Na guerra, este projeto acabou sendo cercado e destruído pelas forças militares e pelos grupos de vaquianos civis. No momento mais crítico da guerra, a fome e a violência também fizeram parte da vida dos redutos. No momento do desfecho desta guerra, houve um banho de sangue imposto pela violência e pela força das armas, cujas consequências acompanharam há décadas a realidade de sofrimento e pobreza, agravado pela ausência de políticas públicas de Estado que enfrentassem os problemas da desigualdade social presentes no território. Alinhada com esta condição, por muito tempo existiu uma espécie de silêncio público sobre a Guerra do Contestado. Até os dias atuais, em decorrência deste processo, parte da população cabocla ainda apresenta uma memória da guerra fortemente marcada pela versão dos vencedores. A vergonha da derrota mistura-se com a sensação da irrelevância pública de uma trágica experiência vivida. Entretanto, no marco do primeiro centenário da guerra, o território do contestado volta a ser espaço de uma luta por reconhecimento que traça um limite de ruptura com esta realidade velada e naturalizada da condição social dos caboclos e caboclas. Marcados por uma discriminação histórica, pelo peso do preconceito e pelo silenciamento de uma história negada e de uma memória ultrajada, caboclos e caboclas resistem, reúnem-se e se organiza. Dentre os repertórios de ação presentes no contexto de resistência, focamos na realização das Semanas do Contestado, como um exemplo deste processo de luta. A partir de pesquisa documental e entrevistas com os membros das comissões organizadoras, identificamos que elas são conduzidas por uma rede plural de atores, articulados e mobilizados por meio de princípios identitários e de valores compartilhados. Quanto à sua localização, alguns desses atores estão inseridos na esfera da sociedade civil e outros nos espaços estatais, comportando ainda um trânsito entre esses dois espaços. Nos orientamos pela definição de Mário Diani e Ivano Bison, para quem os movimentos sociais constituem-se como redes de interação informais entre uma pluralidade de indivíduos, grupos ou associações, engajados em um conflito político ou cultural, com base em uma identidade coletiva compartilhada. De acordo com Ilse Scherer-Waren, as articulações ou redes
concretizadas por diferentes atores, grupos e organizações, aproximam atores e permitem o diálogo da diversidade de interesses e de valores. Ainda que este diálogo não seja isento de conflitos, o encontro e o confronto das reivindicações e lutas referentes a diversos aspectos da vida social vem permitindo aos movimentos sociais passarem da defesa de um sujeito identitário único à defesa de um sujeito plural. Para mobilizar este objeto de pesquisa, servimos-nos do conceito de repertório, conforme elaborado por Charles Tilly no interior da teoria do processo político. Repertório compreende o conjunto de formas de ação, surgidas em meio a um conflito numa determinada época, por meio dos quais os atores políticos expressam protesto ou apresentam propostas de interesse coletivo. Sidney Terrell define repertório como um conjunto limitado de rotinas que são aprendidas, compartilhadas e executadas através de um processo relativamente deliberado de escolha. Articulamos este conceito refletindo conjunturas históricas, mas são também eles resultados de avaliações e opções dos sujeitos engajados na ação coletiva. Os repertórios passam a ser uma expressão da interação entre os movimentos sociais ou ações coletivas e os outros atores envolvidos em um determinado conflito. As Semanas do Contestado são realizadas em outros municípios da região. Contudo, nos municípios de Caçador e Lebon Regis, têm produzido um efeito social significativo. Elas têm se destacado como expressão de um movimento amplo de debate e reproposição do contestado, da sua história e suas consequências, elaborado a partir dos caboclos e caboclas. Em Caçador e Lebon Regis, desde o ano de 2015, são realizadas na última semana de outubro e na terceira semana de agosto, respectivamente, com atividades culturais e artísticas, música, dança, teatro, esporte, sessões de cinema, celebrações religiosas, painéis e debates, feiras, palestras, conferências, lançamento de livros, caminhadas, acampamentos, oficinas de ervas medicinais, rodas de conversa, debates nas escolas, mutirões ecológicos, visitas aos lugares históricos do Contestado. Esta pluralidade de atividades que compõem as Semanas do Contestado confere ao repertório uma diversidade de estratégias de expressão e símbolos de comunicação de ideias que atingem diversos públicos, realizando, por um lado, a releitura crítica da história e da memória e, por outro, construindo processos sociais e identidades. Diversas dessas atividades utilizam-se da atuação via aparato estatal. Isso ficou caracterizado pela estratégia de envolver agentes públicos na organização e, principalmente, pelo esforço em articular as Semanas do Contestado, via a rede municipal e estadual de educação, e também secretarias de cultura, por exemplo, bem como utilizando espaços públicos, como Câmara Municipal de Vereadores e praças. Dirigidos à sociedade civil de modo geral, os repertórios são construídos com o objetivo de romper o silenciamento e a marginalização da figura da identidade do caboclo, ocupando os espaços do cotidiano, como as praças e outros locais públicos. As atividades culturais e religiosas, aliadas aos debates científicos e acadêmicos, compõem parte do processo de construção de identidades coletivas e de expressão de protesto. Os recursos simbólicos são exemplos de formas de tornar pública a resistência e a insatisfação diante das condições de vida infligidas ao povo caboclo e ao trabalhador de modo geral. Na luta por reconhecimento do contestado, a dimensão simbólica e cultural é acionada como uma importante ferramenta política de intervenção e de resistência. A expressão cultural emerge como uma forma de compartilhar um sentimento de indignação moral a outros indivíduos no mesmo contexto sociopolítico, potencializando a construção da identidade coletiva, tal como desenvolvido por Axel Honneth. Segundo ele, o fundamento moral do conflito social pode ser encontrado nas experiências de reconhecimento, nas relações intersubjetivas, no que tange à integridade física dos direitos e a apreciação das características individuais específicas.
identificamos nesta perspectiva que na emergência de novos atores e na efetivação dos repertórios de ação no contestado, o reconhecimento, enquanto afirmação integral da autorrealização dos sujeitos, é o elemento central desta luta. É a afirmação de sua identidade como participantes legítimos da vida social, rompendo a invisibilidade e o silenciamento de uma história negada e estigmatizada. Ao lançarem mão desse repertório amplo e diversificado de ação, constroem interpretações e dão nova significação às suas identidades, passam a ocupar o espaço público, serem reconhecidos e valorizados. A atribuição de valor aos seus saberes, sua cultura, sua memória e sua história tem contribuído para que caboclos e caboclas se autoafirmem, e isso também direciona suas ações para o poder público, buscando assegurar, embora ainda timidamente, políticas públicas destinadas à sua integração na dinâmica social. Enfim, é uma afirmação do orgulho de ser caboclo. Um século transcorrido desde a guerra, e memórias, valores e costumes são postos em debate na arena pública. Entre disputas e acordos, se levanta a bandeira do contestado, fazendo com que caboclos e caboclas, e muitos outros e outras, que se identificam com suas lutas, possam se entender e se reconhecer como população herdeira e portadora de uma história valorosa. Muito obrigado.